Quando nós falamos de liderança, esta palavra, liderança, tem sempre uma tendência a levar as pessoas a pensar em liderança empresarial. Sempre pensa na empresa. Então é no comércio, no financeiro. E quando a gente fala de líder, de liderança, nós temos que, em muitos momentos, que nos posicionarmos como líderes ou como liderados em vários outros setores da vida da gente. O líder, antes de tudo, ele é um ser humano. Então o líder é um ser humano com seus sentimentos, suas fragilidades, tem lugares internos dele onde são verdadeiramente seguros, mas tem também os lugares de insegurança nos seus sentimentos através da vida. O líder que sabe de si, ele terá mais facilidade para saber do liderado dele. O líder que não sabe de si terá mais dificuldade para conhecer e saber do liderado dele. Como um líder é feito? Como o líder vai para o lugar dele e é colocado no lugar dele? Ele pode escolher ser o líder. E ele pode ser colocado na posição de liderança por consequência de algum acontecimento, o grupo coloca, ele é escolhido, ele é o dono da empresa, não tem como, ele é o herdeiro. Então, como ele deve exercer esta função de líder? Porque é uma função. O líder, ele tem uma função. Portanto, ele tem que ter atuação, ele tem que ter uma série de coisas a partir do momento que ele assumiu o lugar dele. Então ele precisa, antes de mais nada, depois que ele sabe de si, então ele vai admitir as fragilidades principalmente, porque senão ele cria uma expectativa dele mesmo e ele vai se frustrar. Aquele que não sabe das fragilidades, ele não vai transformá-las. Nós precisamos saber sim das nossas fragilidades e um líder mais que ninguém. Ele tem que saber aonde está a fragilidade dele, admitir isso, reconhecer, admitir, para poder transformar até em força, utilizando aquilo não como uma ferramenta para destruí-lo, mas para que ele se reforce cada vez mais, se fortaleça na fragilidade, sabendo dela. Aquele que esconde, que faz de conta que não tem a fragilidade, ele não vai trabalhar aquilo. Portanto, pode, no momento mais inoportuno, aquela fragilidade pula na frente e atrapalha tudo. Então, saber antes é importante. Aí, voltando para a função. O líder, ele tem que saber exatamente o que ele quer. Ele precisa saber o que ele quer antes de liderar. Então, vamos imaginar que ele tenha um projeto. Então, a empresa, por exemplo, seria um projeto. Uma relação afetiva também pode ser um projeto e tem que ter também uma liderança. Então, seja em que aspecto for, ele como líder tem que saber dentro deste projeto o que ele deseja, o que ele espera, qual é o objetivo daquele projeto. E se colocar no ponto central. A gente poderia até mentalmente criar o lugar desse líder com uma imagem, um símbolo, um ponto e um círculo em torno. Nós teríamos então o ponto representando o líder e o círculo em torno representando todo o movimento que vai acontecer através da liderança dele. E que este círculo em torno, ele simboliza a energia central do princípio, que é o líder, em expansão, chegando às bordas e retornando para ele. Então, é o movimento dele, a atuação dele, que vai fazer com que tudo que está em torno se movimente, mas vai retornar para ele.
com o resultado positivo do objetivo que ele tem certeza que ele quer alcançar. Sendo assim, este líder, sabendo exatamente o que ele quer, ele vai procurar assessoria, pessoas que vão colaborar para que aquele projeto aconteça, para que aquele objetivo seja alcançado. Então ele vai fazer um trabalho de seleção. Ele vai selecionar cada pessoa que vai trabalhar com ele. Para isso ele precisa conhecer essas pessoas, saber o que ele espera de cada pessoa e dedicar tempo. Ele precisa ter tempo para conversar com essas pessoas, para reconhecer, para conhecer, para entender cada pessoa que vai fazer parte deste círculo em torno dele. O líder que não tem tempo para se dedicar para uma entrevista, por exemplo, ele não vai conhecer a pessoa que vem trabalhar com ele direito. Ele precisa usar tudo o que ele usou para se conhecer, para conhecer o liderado ou o futuro liderado dele. Para isso precisa dedicar tempo, paciência e respeito. Tem que dedicar todos esses elementos para que ele consiga ouvir. Muitas vezes, um líder está conversando com o futuro liderado e este futuro liderado não corresponde à expectativa para um determinado lugar. Mas ele pode ter qualidades que serão muito úteis num outro departamento dentro da mesma estrutura do projeto. Se este líder não tiver a paciência para ouvir, para compreender, ele pode perder uma grande ajuda, porque ele pode encaixar em outro lugar. Então ele precisa dedicar tempo. E tudo aquilo que ele usou para se conhecer, ele deve usar para conhecer também o liderado dele. E eu só vou me repetir, nós estamos falando dando um tom de empresa, mas isto vale para todos os departamentos da nossa vida, até numa relação de amizade. Nós precisamos conhecer o outro para saber o que o outro tem para nos oferecer e também o que podemos oferecer. Nós precisamos conhecer as pessoas, nos conhecer e conhecer as pessoas. E um líder, ele precisa conhecer as pessoas que estão em torno dele, que serão ou que são liderados por ele. Então, precisa dedicar tempo. Não pode, na primeira resposta, eliminar a pessoa. É um ser humano também, como ele. Tem as fragilidades e tem a força, tem o seu núcleo de força. Numa entrevista, o líder, ele tem que considerar que aquele que é o futuro liderado, o candidato a liderado dele, deve estar nervoso, tem uma série de coisas ali que vão pesar. Então, tem que entender que é um ser humano também e que tem seus sentimentos, tem suas falhas e suas conquistas. Então, precisa conhecer cada um daqueles que estarão à sua volta, para que tenha realmente sucesso, para que tenha a produtividade como empresa ou como relacionamento, para que aquilo brote, para que surja. O próximo passo é concentrar o foco, focar no objetivo maior. O objetivo maior é o resultado de todo o movimento daquela relação, daquela empresa, enfim, da família. O resultado é uma convivência útil, produtiva e o objetivo sendo alcançado.
Então, todo o movimento que estamos falando até agora, ele tem que ser olhado, observado e entendido como a ponte para se alcançar o objetivo final. E não as entrevistas, as contratações, os reconhecimentos como se fosse esse o objetivo final. Esse não é. Esta fase é a ponte para se alcançar o objetivo final. E aí nós podemos criar uma outra imagem. Colocamos neste círculo, então colocamos todas as pessoas que estão envolvidas neste processo. E no centro, com a liderança, colocamos o objetivo a ser alcançado, o sucesso. Então, cada pessoa em torno deve voltar o seu olhar, o seu foco, para o centro. O que está sendo apresentado, o líder está apresentando. E aquilo que está sendo apresentado é o objetivo final, que tem que ser o objetivo de todos. E quando você tem o líder determinando o que ele quer, com firmeza, com certeza, ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar. E ele transmite isso para as outras pessoas envolvidas, essas pessoas também virão para este movimento para fazer aquilo acontecer. Então, a posição de um líder é trazer sempre o olhar de todos os que estão em torno para o centro, ou seja, para ele e para o objetivo. Ele representa o objetivo a ser alcançado e todos irão trabalhar para que isto aconteça. Então, se eu estou aqui no círculo, eu tenho um líder e um objetivo, eu tenho ao meu lado uma outra pessoa formando este círculo, que pode ser de quantas pessoas, não importa. Estamos aqui, nós precisamos olhar para o centro e não um para o outro, criticando, comparando, enfim, destruindo um ao outro. Eu tenho que olhar para o outro, dar força para ele, ele dar força para mim, porque o meu objetivo, o objetivo dele se tornou fazer com que o objetivo maior, que é o da liderança, aconteça. E com isto, nós vamos, neste círculo, saindo, como a gente diz, do egoísmo, parar de olhar para o umbigo e olhar lá para o centro. Então eu não olho para o outro não olha para mim criando dificuldade, e sim fortalecendo a nossa relação, porque o objetivo dele e o meu é o mesmo, que é fazer com que o objetivo apresentado seja alcançado. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou olhar para este centro, esse ponto central, este líder, o que ele está apresentando é uma coisa que não era minha, é dele. Como é que eu entro nesse negócio com força? Para isso eu dependo do líder. Eu que estou aqui no círculo, eu preciso ter uma liderança forte, que me estimule, que me diga que aquilo é bacana. Como é que esta pessoa do centro vai fazer com que eu e outros do círculo consigamos ter esta força, essa fé? Naquilo que ele anuncia, naquilo que ele demonstra. Portanto, aquilo que foi dito antes, eu só vou reforçar. Este momento é de extrema importância que este líder tenha se trabalhado muito e saiba o que está fazendo. Porque é ele que vai fazer com que eu e os outros tenhamos a mesma força, o mesmo empenho para fazer acontecer. E este líder, de que maneira ele faz? Primeiro, ele conheceu cada uma das pessoas, porque ele dedicou tempo, ele sabe quais as necessidades de cada um, ele sabe a capacidade de cada um. Então, ele sabe que não pode exigir de um aquilo que ele não sabe fazer.
mas ele pode exigir do outro. E deste daqui ele vai exigir apenas aquilo que a pessoa é capaz de fazer. Então, aquela conversa toda onde ele dedicou tempo, está aí a hora de fazer acontecer. Então, as pessoas serão estimuladas pelo líder, entendendo também que ele está ali para alcançar aquele objetivo junto, porque ele tem um objetivo pessoal para alcançar através deste processo todo, deste projeto todo. E o objetivo pessoal dele pode ser apenas o retorno financeiro, mas é o objetivo pessoal dele e o líder tem que saber, só sabe conversando. O outro, o objetivo pessoal pode ser, além do financeiro, que ele vai receber para aquilo, também o aprendizado, o quanto aquilo vai acrescentar na carreira dele. Então, o objetivo pessoal de cada um do círculo é determinante para que o objetivo maior aconteça. Então, é um com o outro, criando o todo e fazendo com que o todo aconteça. Se eu entendo que o objetivo final meu ali é fazer com que o meu líder tenha sucesso, aquele projeto dele tenha sucesso, eu posso me sentir mal. Eu posso não ser estimulado da maneira certa para ir lá e não ter esse empenho todo, porque aquilo não é meu. No momento que eu aqui no círculo entendo que o objetivo dele, se tornando o meu objetivo, é a ponte para eu alcançar o meu objetivo pessoal, eu vou ter mais empenho. Então, este movimento, ele deve acontecer a partir da liderança maior, o ponto central. Isto não é política, não é ser político. Isso é ter sabedoria para liderar, conhecendo o seu liderado como o ser humano que ele é e se conhecendo como ser humano também. Uma coisa muito importante que eu falei, mas eu gostaria de dar uma reforçadinha, que é a liderança por reconhecimento da capacidade de cada um, que isto é muito produtivo, e a liderança por imposição, que é onde vem a exigência, você não mede o que você está cobrando do outro e acaba não tendo sucesso. Então, a liderança por conhecimento e reconhecimento de todos os que estão envolvidos é muito mais produtiva, é muito mais sábia. E às vezes a pessoa quer impor a liderança dela no grito, né? No grito, exigindo, e com isso ela não consegue resultado. Eu vou contar para vocês uma história de uma empresa que eu conheci há muitos anos. E a liderança ali, ela tinha esse tom da imposição, do grito, da exigência. E os funcionários trabalhavam acostumados com aquilo também. Eu achava estranho. Um dia eu me envolvi nessa empresa e fui fazer uma organização, fui ajudar numa organização. O que tinha de material estragado. E, na verdade, era a empresa de flores da Dona Odila. Quem lê o blog sabe quem é a Dona Odila. Foi a minha primeira sogra, porque eu tive duas, a terceira morreu, então não tenho. Mas, enfim, tive duas sogras vivas. Essa foi a minha primeira sogra. Ela tinha fábrica de flores. E ela tinha esse tom, era sempre na exigência, era no grito e tal. E as pessoas trabalhavam, parecia que todo mundo respeitava ela. Eu tinha entre 18 e 19 anos, então não tinha muita experiência também nessa área,
mas eu tinha experiência já com o ser humano, porque sempre eu gostei muito de conhecer mais a mim e aos outros. Enfim, fui fazer uma organização e achei. Ela trabalhava com flores de tecido. E a flor de tecido usava-se cola para ela o tecido ficar durinho, depois prensar, fazer as flores, as folhas e tal. Tecido, imagina, e cola. Eu achei peças e peças de tecido cheia de cola assim, que não dava para usar, era para jogar fora mesmo. Isto era onde os funcionários desabafavam a revolta. Eles precisavam trabalhar, então eles trabalhavam, mas eles faziam desaforo. Então o prejuízo ali era imenso, porque as pessoas são seres humanos, têm sentimento e ela vai desabafar de alguma maneira. Você grita com o teu funcionário, ele não vai aceitar esse grito. Teve um menino dentro da fábrica que um dia eu assisti ele fazer uma coisa. A dona Odila foi gritar com ele. Ele fez assim: economiza um grito, por favor. Aquele economiza um grito é porque o grito não fazia bem para ele. Então, veja, quando eu falo de liderança, eu aprendi muito cedo. Aprendi muito cedo, com experiência da própria vida. Então, um funcionário que você impõe, que você exige, que você não respeita o sentimento dele, porque você é o dono, porque você é quem manda, porque você é quem paga, pode ter certeza. Ou uma conta vai ficar sem pagar, ou algum material vai ser estragado, ou aquele processo de trabalho que tinha que ser hoje em dia tudo muito na internet, tudo muito rápido, né? Na tecnologia, enfim. Aquilo que tem que fazer em 1 hora, demora 3 dias. Aí você não entende, né, daquilo. Ele faz, aí não deu certo, aí caiu não sei o quê, foi não sei o quê para onde. Você vai realmente ter prejuízo. Se não tiver um prejuízo material, você vai ter um mal físico, porque você vai se desgastar, porque ele não vai te respeitar também e você vai ter que exigir mais. Então, essa forma de liderar pela imposição, pela força, na violência, nós herdamos até dos coronéis, mas não funciona quando se trata de ser humano. Nem no período dos escravos, isso não funcionava. O escravo era chicoteado porque não podia, era amarrado, senão ele metia a mão no outro. Ele sabia que a vida dele estava em risco. Então, o ser humano, ele não aceita ser coagido, ser pressionado, ele não aceita isso, porque não é da essência. E isto, o líder maior, o líder central, e é maior nesse sentido de ser o dono do projeto, porque líder todo mundo é, mas nós vamos chegar lá. Então, ele tem que entender cada pessoa que trabalha com ele, até entender se aquela pessoa rejeita a liderança, porque às vezes acontece isso. E se for o caso, aí ele vai entender que não serve para trabalhar com ele. Ele não é obrigado também a aceitar um funcionário que não funciona, né? Porque já dizia o da Pantera Cor-de-Rosa, tem que funcionar, o funcionário tem que funcionar, senão ele não pode ser funcionário, porque não funciona. Então, e ele se enrolou muito para falar isso, eu não me enrolei, consegui. Mas enfim, precisamos entender se aquela pessoa serve para fazer parte do nosso projeto ou não. E não vamos aceitar quem não serve, mas quem serve tem que servir verdadeiramente, tem que servir direito. Nós estamos colocando a liderança, liderados, mas esta liderança central é porque estamos colocando uma pessoa como dono do projeto. Mas cada pessoa deste círculo, que pode ser um departamento,
tem que ter também um líder. Um líder de um projeto pequeno, ele dá conta sozinho, com algumas pessoas em torno. Mas quando o projeto é grande, ele não vai conseguir liderar sozinho. Então, o que ele precisa descobrir dentro das pessoas que fazem parte do projeto? Quem tem o perfil para a liderança. E ir descobrindo nessas pessoas o lugar para colocá-las. Porque em cada departamento, vamos imaginar a empresa, o projeto maior, que fica mais fácil para a gente entender. Aí nós temos o departamento, o RH, tem a contabilidade, enfim, produção. Então nós temos vários departamentos. O líder, se ele quiser, o líder do projeto maior, se ele quiser tomar conta de todos os departamentos sozinho, ele vai ficar louco, ele não vai conseguir. Então, se é um projeto grande, uma empresa grande, e às vezes a empresa começa pequena e vai crescendo, a gente tem que reconhecer isso e entender que em cada departamento precisa de um líder. Em cada departamento. E aí este líder maior vai ter contato apenas com o líder daquele departamento e não com todas as pessoas que funcionam ali. Então, a contabilidade, todo mundo que trabalha ali, este líder maior, ele vai saber de tudo, mas através de um contato só. Ele escolhe um líder e ele não vai brigar com essa liderança. Porque se ele, como líder do projeto maior, entrar em conflito com esta liderança, também vai ser um desastre. Porque em todos os lugares, e aí vamos voltar um pouquinho, até numa relação, numa empresa, seja lá onde for. Quando surge duas personalidades ou mais de liderança, e vamos imaginar isto aqui, como um grupo. Nos encontramos hoje pela primeira vez, aí a gente vai fazer uma dinâmica, e aí a gente diz, vamos escolher um líder desse lado, um líder desse lado. E aqui deste lado, começa a surgir duas pessoas com perfil de liderança. E começam a debater, a brigar, a disputar, o grupo inteiro vai sucumbir. Se essas personalidades com perfil de liderança se unem, será um sucesso. Então, uma liderança, quando reconhece uma outra energia de liderança, ela tem que se unir. Tem que aproveitar aquilo e se unir, e não entrar em conflito. Porque isso acontece muito, principalmente nas empresas. Um quer mandar, o outro quer mandar, e tem que se unir. Então, um é líder, o outro também, vamos unir e fortalecer com o pensamento de um, a ideia de cada um, mas fortalecer essa liderança. Se começa a disputar, podem ter certeza, o que sucumbe, o projeto, ele não tem condição de ir para frente. E se vai capengando, vai arrastando, vai com dificuldade. Então não se deve brigar com a outra personalidade, o outro perfil de liderança, a gente deve se unir. Isso é sabedoria. Então aí, voltando para as lideranças nos departamentos. Então, cada departamento tendo a sua liderança, o líder do projeto maior entra em contato apenas com as lideranças. O desgaste dele é menor, ele sabe de tudo, sempre usando este processo de humanidade, tratando o outro como um ser humano e se reconhecendo como ser humano, tendo paciência para ouvir, para que ele entenda as dificuldades daquele departamento, para que seja um sucesso, para que seja só sucesso. Os problemas, eles vêm sozinhos, sem pedir licença, eles surgem. Então é preciso paciência para que se resolva cada coisa. E se você tem auxílio, se você tem ajuda, fica tudo muito mais fácil. Carregar tudo sozinho é muito mais difícil.
Então, o líder precisa, sim, procurar outras energias de liderança nas pessoas envolvidas e determinar qual é o lugar certo para aquela pessoa. Às vezes, a gente vê em empresas uma pessoa que tem o perfil da liderança e por uma questão do salário, ele não se manifesta, ele não dá opinião, ele não fala o que ele pensa e ele só obedece. E o dono da empresa não sabe que ele tem um líder ali, porque ele não conversou, ele não sabe quem é aquela pessoa. Está lá fritando hambúrguer, e está fritando hambúrguer, tem o salário dele, ele não tem estímulo, então, enfim. Às vezes se perde qualidade maravilhosa porque não sabe do outro. Então, não sabendo, não aproveita. E às vezes, não é porque a pessoa é silenciosa que ela não tem ideias boas, não pensa coisas boas. É preciso dar a oportunidade de se manifestar, de conversar. Então, estas reuniões que se faz, hoje em dia tem o hábito, né, do happy hour, vamos fazer reunião no restaurante. Tá, então é chique, o dono do projeto maior, o dono da empresa leva, vamos para o restaurante, fazer reunião no restaurante. Aí você come, você bebe, paga a conta, conversa, mas você não sabe da outra pessoa. De verdade você não sabe. O jeito de saber é conversar, ter dentro do departamento, dentro dessa empresa, desse projeto, um lugarzinho, uma salinha, a sua sala, o seu momento de conversar. Você não precisa conversar com todos no mesmo dia, mas conversa com um hoje, com o outro amanhã, senão você não sabe da pessoa. Então, ter este tempo e esta disposição. Hoje em dia, ninguém tem tempo para nada. Aí a pessoa fala assim, vou fazer um curso de autoajuda. Ele entra na FENAC, vai na seção lá de livros de autoajuda e lê todos os títulos. Eu fiz um curso de autoajuda, lendo os títulos do livro, porque ele não tem tempo. Então ele acha que ele leu tudo aquilo, porque ele não tem mais tempo para se conhecer. O autoconhecimento vem através do título do livro, a autoajuda através, porque não tem tempo. Então nós precisamos trabalhar para ter tempo. Com organização a gente consegue tempo sim. Ainda falando como se fosse uma empresa. O projeto maior, e na verdade eu estou continuando o que a gente estava falando nesse último momento. O projeto maior, se ele é importante, eu sou a pessoa que apresentou o projeto maior, eu sou o primeiro líder. Então, é muito importante que isso aconteça, que esse projeto se realize. E quando eu digo um projeto, a gente pensa sempre em coisas grandes, mas fazer um bolo também é um projeto. Fazer um bolo é um projeto, tem que ser um projeto. Para quê? Porque é importante. E se este projeto que eu apresentei verdadeiramente tem importância para mim, eu, como líder do projeto, o líder que apresentou o projeto, eu preciso tomar muito cuidado para não colocar o projeto em risco. E eu posso, simplesmente por ser um ser humano, por ser humana e ter dentro de mim sentimentos que às vezes se misturam e se confundem, eu posso pôr o meu projeto em risco. Por exemplo, o líder que grita com o liderado, ele está pondo o projeto em risco. E por que ele está fazendo isso? Muitas vezes é o impulso dele, é o jeito dele ser, é assim que eu sou, não consigo mudar. Mas ele está pondo o projeto em risco. Então, às vezes, por conta de um projeto, se nós entendemos que aquele projeto é verdadeiramente importante, é estímulo para a gente mudar, para a gente se refinar, para a gente se melhorar, entendendo que estamos, por sentimentos nossos, questões de, às vezes,
vaidade, orgulho, poder, enfim, sabe Deus, o sentimento que está ali dentro, passeando dentro de cada um, né? Às vezes por conta disso, de uma coisa nossa interna, a briga que teve lá em casa, vem para a empresa com aquilo fervendo, a TPM, sabe Deus, né? Andropausa, menopausa, quanta coisa que está dentro da gente que acontece. Você, por falta de paciência, falta de se conhecer, enfim, bota o projeto em risco. Então, se nós temos sempre como líderes que olhar o projeto, o foco no projeto, colocar todo mundo focando no projeto, entendendo que aquilo tem que acontecer, que vai acontecer, que é maravilhoso, e não colocar em risco. Porque se você mostra para o teu liderado a importância que aquilo tem e depois você comete um deslize botando em risco, também você fica desacreditado. Porque você plantou uma coisa e não, isso aí seria uma atitude política, né? Você fala e não faz. Então aí também não dá certo. A liderança com medo. Se existe e se funciona. Existe e não funciona. Porque a pessoa que está liderando e está com medo, ela está insegura. Ela vai passar essa insegurança e tudo vai acontecer dentro dessa energia de insegurança. Por isso que no primeiro momento foi dito, se conhecer e ter certeza, estar seguro daquilo que você quer. Então você tem que procurar essa segurança de todas as maneiras para que você transmita esta segurança. Por quê? O que causa o medo no líder? É a falta de confiança naquilo que ele está fazendo. Muitas vezes acontece isto, a liderança com medo, quando a pessoa é colocada na liderança despreparada, ou seja, ela não, por exemplo, uma herança, né? Uma empresa, o outro morreu, ficou o filho para herdar, ele herda a empresa e a liderança. E ele pode vir com medo. Mas por quê? Falta de conhecimento daquilo que ele vai lidar. Então ele precisa disso, de conhecer aquilo que ele vai lidar para vencer o medo. Porque a liderança com medo, ela existe sim, mas não funciona. O resultado é como eu disse antes, a coisa pode até acontecer, mas é empurrado, é puxado, não é uma coisa que flui. As relações ou empresas que fluem, todo mundo sabe do outro, todo mundo sabe qual é o objetivo, cada um sabe o que tem que fazer para aquilo funcionar. Quando isto acontece, ela tem que procurar se situar, se inteirar de tudo aquilo e de si mesma, para adquirir a confiança. Hoje em dia tem um trabalho profissional, que eu acho que todo mundo conhece, que se chama coach, que nada mais é do que uma terapia, com outro nome, mas que ela é indicada para os profissionais, então para as empresas, para os líderes. Então esta função de coach ajuda muito, muito, muito. Nesses casos onde a pessoa tem medo, porque o coach faz o quê? Ele vai investiga, ele vai entender a empresa, ele vai entender a pessoa e vai fazer com que um se ligue no outro. Então ela vai juntar a empresa com a pessoa, seja o líder, ou seja, na maioria das vezes são os líderes que procuram a ajuda dos coaches. Mas é porque tem isso. Então ajuda sim, viu, Paulo? Então tem esta ajuda hoje em dia que ela é muito útil. E o nome também chama, é bonito, atrai. Então a pessoa diz, não faço terapia, eu tenho um coach. Quer dizer, então eu não sou louco, entendeu? Então é diferente. Mas o coaching, ele tem que saber da pessoa, ele tem que saber do ser humano, senão ele não consegue fazer o trabalho. Ele precisa saber o ser humano que é aquele líder. E aonde está a alma da empresa. Ele vai fazer um link daquele ser humano com a alma da empresa. Então, é isso, gente. Eu adoro coaching, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Adoro coaching. Muitas pessoas
que tem essa liderança na imposição, no chicote, não deixa de ser liderança, mas é uma liderança que não funciona. Às vezes e na maioria das vezes, são pessoas inseguras. Não é medo, é uma insegurança que às vezes vem por questões pessoais, na criação. Às vezes a pessoa teve uma vida muito difícil na infância, depois cresceu, teve algum problema lá emocional, psicológico, na hora da formação da personalidade. Normalmente, a pessoa que vai num tom de superioridade, de arrogância, de exigência, ela é insegura. É que ela não aguenta. Às vezes é muito carente. Sempre atrás de um poderoso tem um carente lá, que não se suporta carente. Como ele é carente, ele não se aguenta carente, ele vai para os sentimentos de cima. Então, eu posso, eu sou. Então, ele pode, mas porque ele é carente e não se aguenta desse jeito. Então, é um truque que os seres humanos, na verdade, fazem consigo mesmo. Quando a gente está se sentindo inferior, quando a gente acha que tudo aquilo a gente não é merecedor. Eu tenho uma família linda, mas por questões lá da infância, eu acho que eu não mereço aquela família. Então, eu vou para uma coisa porque eu não aguento ser inferior, eu não aguento ser carente, eu não aguento uma série de outras coisas lá que vai desdobrando e criando e criando. E aí, quando a pessoa não aguenta aquilo, ela fica poderosa, poderosa. E vocês podem ver que às vezes a gente vê na televisão algumas pessoas dando entrevista, principalmente do meio político, estão dando entrevista e fala, empresários que fala. A hora que são pegos fazendo uma coisa errada, choram na frente da câmera. Mas não era poder, não é mais. Por que não é mais? Ele já não era. Ele tinha uma personalidade ali assumindo o lugar de poderoso. Cada um de nós como indivíduo, podemos realizar tudo, não sozinho, mas podemos tudo. Dá para administrar um monte de coisa, dá para ter um monte de coisa, dá para ter muita coisa na nossa vida. Eu sei disso por experiência própria. Então, você pode ter uma diversificação enorme de atividades na sua vida. Só que você não pode acreditar que você faz isso sozinho. E eu digo, se você tem um problema com as leis, chama um advogado que você confia. Ele vai saber, você não sabe, mas ele sabe. Precisa de um projeto de engenharia? Você não é o engenheiro. Chama um engenheiro para te ajudar. Então, eu posso criar um projeto e que deste projeto dependa funções que eu não conheço absolutamente nada. Mas eu posso fazer acontecer, chamando pessoas que saibam aquilo que eu não sei, confiando nelas, mas sempre fazendo o processo humano, conhecendo a pessoa, porque ela vai fazer uma coisa que eu não sei, então eu preciso confiar na capacidade. Então, como é que eu investigo isso? Não é só com o currículo dela. Lógico que eu vou ter isso, vou olhar, mas a conversa entre as pessoas. Eu ainda acredito, eu sou antiga e eu sou do tempo que se acreditava no fio do bigode. Hoje, eu continuo acreditando na relação humana. Eu ainda aposto na relação humana. Eu acho que essa é a melhor. Todo o resto funciona, mas funciona muito melhor quando existe a relação humana. Hoje em dia, essas relações humanas, elas estão mais distanciadas, cada um olha para si ou olha para o computador. As pessoas conversam melhor pelo Skype do que pessoalmente. Pessoalmente não se olha no Skype, tem coragem, eu não sei porquê, tem alguma coisa aí de alienígena
acontecendo entre os humanos. Eu acho que a gente está sendo invadido, alguma coisa está acontecendo. Mas, enfim, eu acredito na relação humana. Eu acho que essa é a melhor. Olho no olho, o toque, o abraço, eu acredito. Cada um de nós é um líder. Cada ser humano é um líder. Antes de mais nada, é líder de si mesmo. A gente é líder da gente. Se você, neste momento, que tem o líder principal, o líder que é o dono do projeto do qual você faz parte, é inseguro, enfim, confuso, grita, vai ser difícil você se posicionar sem que ele determine o que ele quer. Então tem uma coisa que a gente pode fazer, que é enquanto está conosco e o outro tem abertura para que a gente chegue. Se o outro não tem abertura, não dá essa abertura, e você não consegue ultrapassar, você tem que mudar de lugar. Porque senão vai ficar nisso. O projeto não se realiza da maneira que precisa. Então, você tem que, como seu líder pessoal, olhar se aquilo está bom para você. Este trabalho, este projeto não é seu. Ele é do líder maior. Para ele ser seu, ele tem que te convencer. Se ele não te convence, você vai ficar só no seu projeto. Ou seja, estou aqui para alcançar o meu objetivo pessoal, mas naquilo ali eu não posso mexer. Porque o líder confuso e que não quer ajuda e que não abre espaço, o dono da verdade, né? Na Guaipá tivemos um. Então, não é nesse endereço, pelo amor de Deus, é perto daqui, mas não é daqui. É quase pertinho, pertinho. Então, esse tipo de liderança, é muito difícil você ser liderado por alguém assim. Porque uma das coisas que eu acho maravilhoso é você ser liderado, se deixar liderar por alguém seguro, alguém que sabe o que quer. Porque ele vai te estimular e você vai ajudá-lo a realizar o projeto dele, vai tornar aquele projeto seu, você vai alcançar os seus objetivos voltando para casa feliz e realizado. Agora, o líder confuso que grita, que faz, que não sabe o que quer, depois vai resolver o problema enchendo a cara no boteco, gente, é difícil de você se deixar liderar por alguém assim, alguém que você não confia, porque você não vai confiar. Então fica muito difícil, a menos que você tenha necessidade. E se você tem necessidade, é o que eu disse dos funcionários da fábrica de flores. Aceita o grito porque precisa do salário. Isso não é correto, nem é ético. Então, depois vai fazer desaforo por trás. É aí que foi a falta de ética. Mas, enfim, você tem que ter uma pessoa com você, não só porque tem um dinheiro ali que ele vai ganhar. Você tem que ter essa pessoa com você, porque ela está envolvida verdadeiramente naquele projeto. Está sendo bom para ela também. Agora, um líder confuso, destrambelhado, fica difícil. Porque quando o líder é aberto, nessas conversas, você consegue se colocar. O líder verdadeiramente preparado, ele cede, porque ele sabe que a prioridade é o objetivo maior. Ele vai botar em risco só para dizer que tem razão? O líder verdadeiro, ele vai ouvir, ele pode até, às vezes, alguns meio atravessados, pegar aquela ideia e diz que é dele depois na reunião geral. Ele vai dizer, tive essa ideia. Mas ele abriu espaço para você, ele te ouviu. A pessoa que quer fazer tudo, grita, ele que sabe, o outro está apresentando uma falha que pode ser corrigida, ele não aceita porque normalmente essas pessoas, elas vivem em solidão. Quando ela está lá sozinha, ela não tem a quem recorrer, porque ela não compartilha, ela não divide. Ela não dá um pouco das questões dela para o outro ajudar a resolver. Ele quer resolver sozinho. A gente não dá conta sozinho. Não adianta. Nós precisamos um do outro para tudo.
somos carentes, o ser humano é carente. A gente precisa mesmo um do outro. Agora, imagina dentro de um projeto, seja ele o tamanho que for. Eu disse do bolo. Para fazer um bolo que eu transformo num projeto, eu preciso da farinha de quem plantou o trigo, de quem fez a... Eu preciso de um monte de gente. Se eu vou, tá frio, eu preciso de roupa, alguém tem que ter feito, alguém tem que ter feito o tecido, feito a roupa. Enfim, nós precisamos um do outro. Aquele que acha que não precisa de ninguém, ele vive em solidão. Por mais que ele se apresente como poderoso, ele não é. Não existe ser humano com um poder absoluto que consiga resolver tudo sozinho, viver sozinho. Não consegue. Quando a gente reconhece, tem humildade de reconhecer que nós não damos conta de nós sozinhos, nós realmente respiramos e temos a paciência para compreender as nossas fragilidades e vamos em busca daquilo que precisamos. Se eu sou carente, eu preciso entender do quê? Estou carente de quê? E ir em busca daquilo que supre a minha carência. O poderoso não se dá o direito de fazer isso. Aí ele tem úlcera, ele tem problemas de coração. Vamos supor que você não teve uma entrevista profunda, não deu para conhecer. Mas no dia a dia, na ação, no movimento, você vai conhecer essa pessoa. E se você descobre que essa pessoa não é uma pessoa fácil, você precisa ver se ela te serve para aquele projeto, para estar ao seu lado. Porque senão é um empecilho, ela vai te atrapalhar. Porque uma coisa que a gente sabe, ou a gente é força, ou a gente é peso. Se não é força para aquele projeto, ele estará sendo um peso, porque ele está ocupando um espaço. E não estou falando de espaço físico, ele ocupa um espaço dentro do projeto. Se ele não atua da maneira adequada, ele está ocupando indevidamente aquele espaço. Então ele tem que deixar o espaço livre para que você preencha de uma maneira adequada. Então, o líder, os líderes é que precisam olhar para isso e entender se aquela pessoa serve ou não para aquela função. Como eu disse antes, às vezes ela não serve para uma função, mas serve para outra. Às vezes ela não serve para nenhuma. Porque vocês, a maioria de vocês já me ouviu dizendo, eu acredito que tem gente que nasceu na vida para ajudar. Tem pessoas que nasceram para serem ajudadas. E tem pessoas que nasceram nem para uma coisa nem para outra, só para atrapalhar. E aí você tem que ver, tem que olhar para isso. Porque somos humanos e o ser humano tem vários sentimentos que se desdobram e o egoísmo é um deles. Então a pessoa, né, e hoje isso está muito, sempre teve, o ser humano sempre teve isso, mas hoje em dia isso está muito grande, o egoísmo, cada um olhar só para os seus interesses. Olha, eu olho para mim, o outro olha para ele. Por isso que eu disse que num processo, né, onde tem um projeto, a liderança deve trabalhar para que cada um olhe para o centro e não um para o outro, porque senão começa a competição. Um com o outro, ou esses dois contra o outro, e tem que olhar para o... Agora, como somos seres humanos, este risco existe. Então, nós precisamos entender também que este risco existe. Até de você ter um grande projeto e, de repente, ser traído pelo entorno. Pega a tua ideia, vai fazer outra empresa, não sei o quê. Isso acontece até nas relações afetivas. Você está lá num projeto maravilhoso, alguém está montando uma empresa fora e você não sabe. Quando você descobre, já tem concorrência. Então, já tem concorrência e tudo. A liderança no grito, ela é difícil de estimular. Eu acho, conhecendo o ser humano, como eu conheço, tem sim algumas pessoas que gostam dessa coisa mais rude e tal, mas isso não é normal. A pessoa que gosta, que tratem ela no grito, ela também precisa de buscar uma ajuda, que alguma coisa ali não está... Acostuma. Às vezes a pessoa acostuma. Até em relacionamentos, às vezes um assume a liderança e trata o outro no grito.
E o outro vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando, uma hora separa e vê aquele que gritava chamando o outro de amorzinho, e aí ele fica vazio procurando o outro que grita, porque acostumou, mas precisa de ajuda, porque não é normal. O ser humano não recebe bem a grosseria, ele vai revidar, de alguma maneira ele vai revidar, ou cuspindo no café do outro, mas ele vai revidar. Ele não é inerente ao ser humano aceitar a grosseria, a violência e ficar tranquilo. Ele vai revidar. Faz parte da cultura do teatro a pessoa ir por uma oficina e tirar as entranhas para fora, desde virar sementinha até virar o não sei o quê. Então, quem é de teatro sabe que é assim o negócio. E aí, por conta da própria cultura do teatro, os diretores de teatro, e que muitos não têm competência para liderar, mas são diretores, vão ficando famosos porque, de repente, ele tratou numa oficina com um ator de uma maneira violenta, aquele ator entrou numa catarse, botou para fora alguma coisa, ele fez uma terapia com o ator, e o ator ficou leve depois. Ele entrou numa catarse, ele botou algum sentimento para fora, e aí o diretor fica famoso. Aí ele continua fazendo aquilo com todo mundo. Só que é uma coisa que faz parte da cultura do teatro, e isto não funciona com o ser humano. Funciona no teatro, funciona com o ator, mas não funciona com o ator ser humano na vida dele. Dentro dos nossos consultórios lá na clínica, nós temos vários atores tratando o resultado do jeito que foi tratado pelo diretor. A Mirtes é de teatro, sabe disso, Mara sabe disso, então, são do teatro e sabem disso, você é e sabe. Então, eles vão procurar o quê? Terapia, para se livrar daquela coisa, porque se ele bater no diretor, ele sai da companhia, e ele precisa estar na companhia, porque e se aquela companhia der certo, e ele saiu do grupo, ele tem que ficar. Eu tenho vários assim. Então ele chega lá, querendo rezar para o diretor morrer. Queria servir veneno no copo do diretor. Entendeu? Então não funciona, não funciona. O que efetivamente ajuda a pessoa a ser efetiva no projeto, a importância que ela reconhece naquilo. Se ela não reconhecer a importância, você pode fazer o que for. Ela precisa reconhecer que aquilo é importante também para ela. E tem várias formas, vários métodos, várias, enfim, dinâmicas disso, daquilo, workshop, disso, daquilo, para motivar. Mas não adianta fazer futebol no sítio, não adianta fazer se não souber da pessoa. A pessoa tem que entender que aquilo é importante para ela. E não é entender aqui, ela tem que reconhecer que é importante. O reconhecimento que aquilo é importante para ela é que é o grande elemento para motivar. Aí tudo que se fizer será detalhes, mas é a importância que ela reconhece que faz com que ela realmente seja efetiva. Eu tenho uma pessoa que ela é um dos gerentes de um departamento de uma multinacional. Quando você fala multinacional, gente, cadê o líder maior? É um monte de gente, um monte de acionista, um monte de não sei o que, não sei o que. Mas cada setor tem uma liderança. Então, até numa multinacional, então, esta pessoa, ela trabalha porque ela é líder deste departamento, ela tem várias pessoas sob a responsabilidade dela, e o que determina para o líder maior, que são os acionistas, que aquele líder daquele departamento está funcionando? O resultado. Então, ele confia naquele líder se o resultado for positivo. Se for negativo, ele vai deixar de confiar. Então, ele vai trocando de líder. E essas multinacionais fazem muito esses encontros, ou é no Brasil ou é fora, mas esse encontro das lideranças.
Então tem sempre a necessidade de uma liderança. A empresa ela pode ser de grande sucesso, porque começa pequeno, vai crescendo, vira um sucesso, tal, tal. Quando está lá, que você fala, inabalável, é onde ela pode cair, porque começa as lideranças ficarem mais distantes do núcleo central. Então, é onde pode cair. Quando cai, é um desastre, mas acontece. A empresa pode até estar funcionando, mas ela pode funcionar melhor, desde que ela seja humanizada, desde que tenha seres humanos tratando de seres humanos antes de fazer a lata de massa de tomate. Eu recebi uma visita de uma pessoa que tinha dentro da empresa o departamento de telemarketing. E de repente as vendas tinham caído e aí vieram pedir para mim uma consultoria. Eu fui lá na empresa, falei, deixa eu ver, deixa eu olhar esse departamento de telemarketing. E eu fui. Quando eu entrei, era uma sala enorme, como vocês sabem que é, aquelas baiazinhas, todo mundo no telefone, uma coisa normal. Mas antes de entrar na porta, tinha um cartaz escrito assim: ao entrar neste departamento, deixe todos os seus problemas pessoais do lado de fora. Gente, eu falei, começa por ali. A pessoa está no telefone falando com o cliente e ela não pode, ela tem a mãe doente, ela tem a conta para pagar, ela é humana. Como é que ela lê aquilo ali, ela vai descarregar a raiva dela no cliente? Alguém vai ter que ouvir aquilo, porque ela tem que deixar o problema de fora. Como é que ela deixa? Está dentro dela. Como é que ela faz? Aquilo era um dos problemas. Aí eu fui conversando e veja, era uma forma de administrar onde o ser humano não existia. Aí conversamos, aí foram mudadas as coisas todas. Mas para vocês verem como tem empresas que funcionam assim, achando que aquele ser humano que está ali não pode ter problema ali dentro. Como não tem problema? Ele tem, o problema está dentro dele. Então, você não vai ficar ali resolvendo o problema, mas vai encaminhar, vai saber que ele tem um problema. Dê a ele o direito de chorar o problema dele, dê o direito dele sentir o problema dele. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. Porque é o que eu disse, o liderado insatisfeito, ele vai descarregar em algum lugar. Ou é botando cola no tecido para não conseguir mais usar nunca mais, ou é tratando o seu cliente de um jeito que ele não vai comprar. Ele vai descarregar em algum lugar. Vai fazer alguma coisa para se sentir compensado, redimido, seja lá o que for. Essa coisa de que aqui dentro é trabalho e... Não, você pode ter um líder amigo, você pode ter um liderado amigo, pode sim. Eu sou exemplo disso. Olha, esse deve, eu acho que você precisa conhecer a pessoa para saber se deve. Porque às vezes a pessoa pode se confundir e é como diz a minha irmã, às vezes a gente não se mete na vida do outro, mas a vida do outro se mete com a gente. Então você precisa saber o limite e a gente só sabe convivendo, conversando. Então eu volto para aquele ponto, ouvir e se fazer ouvir. Nós sempre tivemos líderes. O ser humano, ele tem líder. Desde que nasce, os primeiros líderes, pai, mãe, educadores, os amigos. Então, não existe um ser humano que não tenha, em algum momento, um líder. E em algum momento nós somos o líder, em outros momentos o outro. E nós tivemos, sim, quando eu digo nós, o pessoal mais da minha geração, o pessoal mais antigo. Nós tivemos uma educação muito voltada para o ser humano, o que é ético, o que é direito, o que é justo, e sem tecnologia. Aí, para vocês calcularem, eu sou do tempo do telefone à manivela. Sério.
Na minha cidade, onde eu morava, só tinha um telefone, que era na casa da telefonista, na parede daquele que dava manivela, e aí punha o negócio no ouvido e falava naquela coisa assim. Então, eu sou desse tempo. Então, eu posso falar isso com experiência de causa, né? Então, eu sou do tempo do telefone manivela. Hoje, o que... Escreve aqui, manda por e-mail, ali já imprime lá, é uma loucura. Então, e eu tenho 66 anos. Aí você fala assim, não deu tempo, é muito pouco tempo para tanta coisa nova. É muita informação, é muita exigência. Você está dirigindo, toca o telefone, liga no rádio, você fala por ali, aí o outro manda... No seu telefone tem uma mulher que diz, vire à direita, vire à esquerda. É uma loucura, em muito pouco tempo. Para quem nasceu agora, está acostumado com isso. Mas para quem nasceu no tempo que eu nasci, vai entender muito bem e para vocês dá para vocês calcularem. Não houve tempo para uma adaptação. Então, a educação de lá e a educação de hoje, nós tivemos um espaço muito curto para muita novidade e não houve tempo. Antigamente, saía um modelo de carro, nossa, eu sou do tempo do Ford Bigode, meu pai tinha um. Aí, depois do Ford Bigode, não sei quando, saiu outro. Hoje sai um carro, você já está querendo o outro, porque já tem o outro. Eu não consigo guardar nome de carro, porque quando eu acostumo com um, já não, naquele não tem mais, tem outro. Assim é com o telefone, é com tudo. Então não houve tempo para esta adaptação. Então vocês imaginem a loucura que é nesse balaio todo. Então o povo lá de antigamente, como eu, tem aquela estrutura construída internamente. Os que estão nascendo agora estão se adaptando a toda essa modernidade, inclusive o resgate da educação antiga. Vocês estão no meio, gente. É mais difícil para vocês, pode acreditar. Para nós da minha geração, a adaptação às novidades é difícil, mas aquilo que foi construído dentro de nós já existia. Então nós já temos aqueles princípios, enfim, como eu disse, o fio do bigode, né? E os que estão nascendo agora estão se adaptando. Mas o meio do caminho, a vocês tem mais dificuldade para uma adaptação. Então, quando eu digo vocês, é vocês dessa geração do meio. Mas fica complicado. Eu aceito isso ou eu aceito aquilo? Eu entendo isso como verdade ou é aquilo? A minha mãe me educa desse jeito, mas na escola fazem diferente. Então, houve sim uma dificuldade, essa dificuldade ainda existe, mas eu acredito, e aí respondendo a tua pergunta, todo esse discurso, né? As coisas haverão de melhorar, porque eu aposto no ser humano. Então, haverão de melhorar sem dúvida. Quando a gente se coloca na posição de liderado, como eu disse antes, em muitas situações, que você se coloca como liderado, reconhece isso e se entrega confiando no líder, é muito gostoso e muito confortável. E às vezes, você tem que reconhecer que aquela criança que está ali mexendo no computador sabe mais que você. Então, naquele momento, ele é o seu líder. E, para mim, meu ídolo, né? Então, ele mexe, ele é o teu líder, não importa a idade que você tem, não importa o que você saiba fazer. Ele é teu líder. Vai lá, obedece, faz direitinho que vai dar certo. Assim eu faço com meus netos, faço com meu filho, que me salva muito. Botou Netflix para mim, ó, que ótimo. Estou me divertindo nessa. Então, veja, a gente tem que entender a hora de liderar e a hora de se deixar liderar. Muitos conflitos nas relações de casais é porque ninguém baixa a cabeça. Você, gente, ouve o outro. Você lidera daqui a pouco, mas entrega a liderança e escuta o que ele tem para te dizer. Mas ouvindo, não aqui, ouvindo com a alma, abrindo espaço para entender o que ele está te dizendo. A gente vê muita discussão entre pessoas, casais, amigos, sócios, porque sociedade é um casamento, né?
Às vezes você vê a discussão, olha de fora e as duas pessoas estão falando a mesma coisa e estão brigando aos berros. Mas por que estão falando a mesma coisa e brigando? Um não escuta o outro. Por quê? Quer ter razão. Então, grita o outro, grita, quem fala mais alto ganha. Não, não é assim que tem que funcionar. Então a gente tem que entender a hora de ser o líder da situação, ou seja, lá do que for. E a hora de se unir. Vamos fazer um jantar junto. Então tá, eu corto o frango, você corta a cebola, vamos fazer junto, unir a liderança. Então tem várias formas da gente entender, aceitar e aproveitar a liderança e aproveitar também o momento de ser liderado. A pessoa que diz, eu não tenho líder nenhum, aquele que escreveu aí, que não tem nenhum líder, olha para si, porque tem algumas coisas, alguns sentimentos que levam uma pessoa a não aceitar a liderança de jeito nenhum. Como eu disse, a carência que leva para uma solidão, a superioridade, a arrogância. Então, às vezes a gente não tem o entendimento total do que é uma liderança. Então a gente diz, eu não tenho líder nenhum. Mas a gente tem sim. E a gente precisa ter um líder. Todos nós precisamos de líderes. Como disse o César. Se eu não conheço de um determinado assunto, a outra pessoa conhece mais que eu, é ele que vai me liderar. Eu posso ser o dono do projeto, mas o líder naquela situação é ele. Então nós precisamos entender isso para trabalharmos as energias internas de uma maneira mais mansa, para que a gente possa aproveitar melhor a vida. E aí quando dizem, mas eu não encontro à minha volta ninguém que possa me liderar. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico angustiado, fico em solidão, não sei para onde vou, não tenho a quem recorrer. E aí, gente, eu sei que tem muita gente que não tem fé e diz que é ateu, ou diz que não tem fé. Mas existe sim uma força maior, que nós chamamos de Deus, e que nos ampara, e que é o nosso maior líder. Então, precisamos de líder, e temos sempre um líder maior, pelo menos ali nos olhando e sabendo nos auxiliar. É só a gente ter humildade e baixar a cabeça. Que assim seja. Coloca dentro dessa bexiga, tá dentro já da bexiga, um projeto seu. Pensa nele, é uma brincadeira, mas que a gente vai fazer o movimento, ok? Aí, cada um vai entregar para o universo o seu projeto, mas não deixa o outro pegar nele. A hora que você sentiu que você cansou, você deu no meu limite, então você pega e estoura a bexiga, porque dentro tem o brilho, o resultado dele, tá certo? Ok? Vamos lá, pra cima! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Cada um cuida do seu! Cada um cuidando do seu! Que cada projeto seja realizado.